aqui, nessa igreja, revendo alguns irmãos, revendo o pastor Alex, a irmã Nádia, que eu os admiro muito, carrego uma admiração e um carinho muito grande por eles. Eu reconheço o homem de Deus que o pastor Alex é. Quero cumprimentar todos os obreiros, agradecer pela confiança. E interessante, a primeira vez que eu vim aqui no São Pedro foi no ano de 2018. Lembro da festa, lembro de cada mensagem, lembro de cada roupa que vesti, lembro de tudo. Porque aquela festa marcou a minha vida. Foi a primeira vez que eu vim aqui nessa igreja e marcou assim o meu coração de uma forma coisa de Deus. E agora eu lembrei de algo que eu não estava lembrando quando eu disse, eu sempre gosto quando eu venho para cá. E aí eu lembro que quem pregou na festa de 2018 foi a Nayá Bandeira. Tem um cartaz guardado dessa festa. E eu lembro, 2018, a gente está em 2025, passaram-se 7 anos, né? Eu lembro quando eu vi ela pregando, eu fiquei vidrada. Não piscava, não fechava o olho, não fazia nada, eu só olhava e ficava prestando atenção em como ela fazia a exposição da palavra. Achei assim, meu Deus, que coisa fascinante. E eu lembro que no dia, até quando ela ia orar na mensagem, eu ficava aqui olhando como ela ia orar. Cor de menino. 2018, era uma menina. E eu lembro que no meu coração eu disse, Senhor, se o Senhor quiser, um dia eu quero pregar como ela. E isso me veio à mente agora. Eu estava sentada em uma dessas cadeiras e eu fiz essa oração enquanto eu ouvia ela pregar. Olha como Deus é maravilhoso e me trouxe isso à memória para lembrar-nos da sua fidelidade. Que coisa maravilhosa é o Senhor. Quero cumprimentar a cantora e louvar a Deus também pela vida do meu marido, irmão Leonardo, esse moreno bonito, que sempre está comigo, me aguentando. Enraizados. Eu vou fazer uma breve explicação e na breve explicação eu vou dizer o texto que a gente vai ler. Quando nós pensamos em enraizados, em raízes, existem alguns questionamentos a serem feitos. E o primeiro deles é: enraizados em que ou em quem? Porque todo mundo tem raízes firmadas em alguma coisa, não se sabe em que ou em quem. E qual a profundidade dessas raízes? Elas são firmes ou são superficiais? Entre esses questionamentos, quando nós pensamos nessa palavra enraizados. E quando nós meditamos um pouquinho sobre enraizados em que ou em quem, eu lembro de Mateus 7, quando Jesus conta sobre a casa que foi firmada na rocha e a casa que foi firmada na areia. Nós só temos uma diferença entre essas casas. O que era? Onde elas estavam firmadas. Então, todo mundo é firmado em alguma coisa ou em alguém. Agora, nos resta saber em que ou em quem. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, porque esse homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí ele faz um comparativo. Já o ímpio, o que não tem prazer na lei do Senhor, é como um moinho, que ele é o quê?
levado pelo vento, ele não tem as suas raízes firmadas, fincadas. Então, toda vez que a gente vai encontrar esse entendimento de firmar, de raiz, você vai encontrar o texto bíblico fazendo uma comparação. Ele faz uma comparação daquele que é firmado e daquele que não é. Por exemplo, a casa firmada sobre areia. Aí ele vai dizer, vem a tempestade, vem o vento, mas a que está firmada sobre a rocha, ela permanece. Então, a questão é, onde estamos firmados ou em quem estamos firmados? Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Jeremias capítulo 17, 7 e 8. A igreja encontrou? Pronto. Que nesse texto de Jeremias nós vamos ver esse comparativo e nós vamos nos ater a um versículo. Vamos ler a partir do 5, só para você ver o comparativo primeiro, mas a gente vai ficar 7 e 8, tá? Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha a comparação. Versículo 8. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Comparativo. Jeremias é um profeta levantado por Deus para apontar o pecado do povo e dizer, se arrependa. Se arrependa, porque Deus virá com juízo. Então, a mensagem que Jeremias deixa escancarado é o chamado ao arrependimento. Aí nós, analisando a mensagem de Jeremias, ele começa a fazer uma exortação. Maldito o homem que confia no homem, que confia na carne, que confia em si mesmo. Nós estamos falando de um contexto em que Jeremias, usado por Deus, denuncia o seguinte: olha, vocês estão com um pecado gravado em seu coração, com uma ponta de ferro gravado. Ou seja, o prazer de vocês é pecar. O prazer de vocês está na carne, em satisfazer os seus próprios desejos. Por isso, quando eu iniciei dizendo que nós estamos firmados em alguma coisa, é porque Jeremias está denunciando o seguinte: esse povo está firmado no seu próprio ego. Esse povo está firmado nos seus próprios prazeres, na sua carne. A satisfação deles é pecar. É tão sério que ele fala o seguinte, há um texto da Bíblia que fala, ó, grave a palavra de Deus no seu coração. Só que no coração dele estava gravado o pecado, de tão deliberado que era. Aí Jeremias diz, olha, você que confia na sua carne, no seu ego e em si mesmo, é como um arbusto do deserto. A bondade de Deus vem, mas nem isso você vê. O texto diz, não é nem que a bondade não venha. A bondade vem, mas o pecado é tanto
que não percebe a bondade de Deus, que passa e não se vê. Mas aí ele faz um comparativo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha o contraste. Aqui é um paralelo do homem que confia em si mesmo. O homem que confia em si mesmo, as suas raízes estão nele, no seu ego, no pecado. Mas o homem que confia no Senhor, versículo 8, parte A. O homem que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas. O homem que confia no Senhor, ele já não diz que é um arbusto no deserto, que a bondade de Deus vem e ele não vê. Mas ele diz que o homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas. E olha que interessante, porque o salmista faz exatamente isso. Aquele que tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Por que junto da água? Porque que a árvore é como se fosse, como se estivesse plantada junto à água. Ele faz o comparativo, é como uma árvore que é plantada junto à água. O homem que confia no Senhor. Como assim? Do que a árvore precisa para viver, senão de água? O que é essencial para a existência da árvore, senão a água? O texto nos diz que o homem que tem os seus olhos voltados para o Senhor, o seu prazer voltado para o Senhor, é como uma árvore plantada junto de água, porque quando a árvore precisa de água para sobreviver, ela encontra os nutrientes que ela precisa na água, que é essencial. O que isso nos diz? O homem que confia no Senhor, o homem que tem no Senhor o seu sustento, ele tem tudo o que ele precisa para viver. Se a árvore precisa do que a água dá para viver, aquele que confia no Senhor precisa do que Ele dá para viver. Aquele que confia no Senhor permanece, porque da água vem o que nós precisamos. Jesus chega para a mulher no poço e diz assim: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria e ele te daria água da vida, porque uma vez que nós nos encontramos com Cristo Jesus, nós temos nele tudo o que nós precisamos. A Bíblia nos apresenta um Cristo que em tudo nos satisfaz. A Bíblia nos apresenta um Cristo que nele tudo nós temos. Não para barganhar, mas o que é essencial. Porque uma vez que temos dessa água da vida, uma vez que temos ele, nós temos absolutamente tudo o que nós precisamos. Nós temos tudo o que nós necessitamos. Se a árvore precisa dos nutrientes da água para sobreviver, nós precisamos de Cristo para viver. E me diga, no seu encontro com Jesus, você precisou de perdão e Ele te deu. Você precisou ser limpo e Ele limpou. Você ansiava por salvação e nele você encontrou.
Aí durante a caminhada, você vai precisando de sustento. E Ele vai sustentando, dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu dizer uma coisa a você: aquele que é enraizado em Cristo, Cristo não lhe falta. A moça leu aqui: buscai primeiro o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente às vezes não entende o que é todas essas coisas. A gente acha que todas essas coisas são as nossas listinhas de desejos. Mas não é. Se nós voltarmos e lermos o capítulo, ele diz o seguinte: olha, tá vendo o passarinho? O que ele precisa para sobreviver, eu dou. Quem veste ele? O que ele precisa para vestir, eu dou. Jesus está falando aqui que o que os discípulos precisassem para viver, eles teriam em Cristo. Não faltaria nada, porque tem a Cristo. Agora vamos estreitar aqui o negócio. Estamos vivendo em um período em que o consumismo ele se tornou exacerbado em nosso coração. A gente nunca está satisfeito com o que tem. Sempre queremos mais. Conseguimos uma coisa, queremos mais. Conseguimos outra, queremos mais. Dinheiro não nos satisfaz. Viagem não nos satisfaz. Realizar nossos sonhos não nos satisfaz. Porque conseguiu, quero mais. Conseguiu, quero mais. Mas aquele que encontrou Cristo Jesus, uma vez que o conhece, chega nele e diz: eu não preciso de mais nada, porque tenho a Ele. Olha a declaração do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 7. Olha, vocês estão aí brigando por causa de status, né? Pois eu tenho mais motivo para me achar. Sou hebreu de hebreu da tribo de Benjamim. Eu aprendi, foi aos pés de Gamaliel. Rapaz, se tem alguém que tem status, é Paulo. Mas ele diz o seguinte: tudo isso que para vocês é ganho, eu considero como perda, porque eu encontrei Cristo Jesus, e Ele é o tesouro que eu preciso, Ele é o sustento que eu preciso, Ele é a força que eu preciso. Lembra do povo no deserto? Tô com fome, maná. Tô com sede, vai lá na rocha que tem água. Não quero mais esse maná. Manda carne para eles, porque eles querem carne agora. Me diga se faltou tão somente uma coisa para aquele povo. Me diga se faltou tão somente uma coisa. Se a tua vida é firmada em Cristo Jesus e você esqueceu quem é o Jeová Jireh, eu vim hoje para te lembrar que Jeová Jireh ainda provê para aqueles que estão firmados nele. E alguém precisa ouvir isso. Não vai faltar nada para você continuar. Aleluia. A árvore só tem vida porque tem água regando. Leonardo me deu uma plantinha esses dias. E aí ele diz: olha, tem que regar ela a cada 3 dias numa tampinha. E a gente estava fazendo isso. Mas ela estava ficando toda amarelada, a bicha estava morrendo. Aí ele foi olhar no YouTube como era que fazia. Ele pegou o jarrinho, que é pequenininho assim, e mergulhou dentro da água. No dia seguinte, ela estava verde. Ela já estava bonita. A cor já estava mais viva. Porque ela precisa de água. É da água que ela precisa para ter vida,
Você quer mesmo ter satisfação longe de Cristo? Não vai ter coisa nenhuma. Mas se você estiver firmado em Cristo, nada irá faltar a você. Agora aqui, conflito de jovem. Irmã Tuana, já ouvi diversas vezes e li isso na Bíblia diversas vezes. Mas vez ou outra, eu me encontro assim, insatisfeita. Eu não entendo bem o que é isso. Eu estou indo para a igreja, eu estou participando dos cultos, eu estou frequentando, mas eu não sei, eu estou orando, fazendo... Não sei. É duro, mas é verdade, porque o Espírito Santo precisou me ensinar isso e esfregar na minha cara. A gente acha que está crendo em Deus. Mas no fundo, quando há insatisfação em Cristo, a gente está confiando no nosso braço. Irmãos, quantas vezes eu orei que nem aquele homem ora em Marcos 9. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque a gente acha que se a gente não fizer nada, nada acontece, não é assim? A gente acha que se a gente não for e não forçar com os nossos braços, é como se ele não fosse poderoso o suficiente para fazer o que ele sabe fazer. A gente tem que ficar ensinando. Te aquieta. Volte essa manhã os seus olhos para aquele que não lhe falta e nunca lhe faltou. Voltando ao povo no deserto, a Bíblia diz que no momento que eles começaram a sair do Egito até a terra prometida, de dia era a coluna de nuvem guiando o povo. De noite era a coluna de fogo guiando o povo. Eles estavam no deserto. Meu irmão, o deserto de dia é quente, mas é quente no valendo. Só que aí, ele guiava com coluna de nuvem para projetar sombra, para refrescar um pouquinho aquela quintura, porque ele não só guia, ele cuida. Aí de noite, a coluna era de fogo, porque quando é frio, a noite é o contrário do dia. É frio no valendo. E além de ser frio, estava escuro. Ele vinha com coluna de nuvem para iluminar e aquecer o povo. E assim o povo foi andando até chegar à terra prometida. E esse Deus não faltou a eles nem um minuto. Você está enraizado em Cristo? Você está firmado em Cristo? Pois o ânimo que você precisa, Ele te dá. A força que você precisa, Ele tem. O consolo que você procura, você encontra nele. A cura que você tanto busca, Ele é o Jeová Rafa. A guerra que você está entrando para lutar, ele não perde nenhuma batalha. O que nós precisamos é voltar a nossa atenção e os nossos olhos nele. A água dá os nutrientes para que a árvore tenha vida. E você tem o que você precisa, a vida que tem. Porque Cristo tem te sustentado até aqui. Ainda não sabe por que chegou até aqui? A graça dele tem te sustentado. A poderosa mão dele tem te guiado, tem te sustentado e tem te suprido. Você tem motivo de sobra para levantar a sua mão e dizer: Ele, é por Ele, é com Ele, porque é Ele que me mantém. O versículo continua. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Veja que a árvore está plantada e a árvore estende as suas até o que no ribeiro tem o quê?
as raízes em busca da água. As raízes se estendem até a água. Só que a raiz se estende no solo. E muitas das vezes a gente não vê o tanto que a raiz está se estendendo. A gente não consegue perceber, olhando daqui, o tamanho, às vezes, que a raiz é. Porque nem sempre a nossa busca por Ele, que é a água da vida, será vista, notada e percebida. A busca da raiz é um ambiente que não tem visibilidade, não tem aplauso, não tem reconhecimento. Ninguém está vendo. É aquela história que Jesus diz: entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto. Ninguém precisa ver, mas o Pai está vendo as raízes buscando Ele. Ninguém viu o que eu fiz. Ninguém viu a hora que eu saí para estar aqui. Eu me esforcei tanto para essa festa acontecer e até agora nada. Não espere nada de ninguém. Deixa eu dizer algo a você. Jesus está vendo a busca por essa água. Jesus está vendo a sede por essa água. E quem precisa ver Ele? João Batista diz o seguinte: esse que é maior que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E necessário é que Ele cresça, e eu diminua. Ninguém precisa me ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa aplaudir. Precisam notar Ele, precisam perceber Ele. Por isso, se você está produzindo no secreto, buscando no secreto, continue. Matuana, comecei a escrever sermão, mas ninguém me chama. Continua produzindo o secreto, continua guardando o secreto. Matuana, eu acho que ninguém me vê dentro daquela igreja, eu estou buscando. Continua se esforçando. Continua insistindo. Continua, porque no secreto o texto diz: o Pai que vê no secreto, Ele honra. Está enraizado, não é visibilidade, é durabilidade. Não é ser famoso, é ser firmado. Não é ter todo o dinheiro do mundo. É ter o dinheiro ou riqueza que o mundo não compra. Está enraizado, vir o vento, vir o temporal, mas as raízes estão firmes, profunda, buscando água, e pode vir o que vier, levanta o que vier, não derruba. Insista no secreto. Continue no secreto. Ninguém precisa ver, amasso, mas nada passa desapercebido por Ele. Agar, humilhada por Sara, ela também agiu errado.
Senhor, diz o texto. Depois daquele encontro, ela bota um nome para aquele poço. E o nome do poço é Deus vive, Deus vê. Deus vive, Deus vê. Saiu errante, ninguém viu, ninguém percebeu, mas ela não estava desapercebida pelo Deus dos céus. Pode ninguém estar vendo o que você está passando, a busca e o que você está enfrentando em um quarto de oração, mas deixa eu te lembrar daquele que vive, daquele que vê, daquele que contempla. A Bíblia diz que ele nem tosqueneja. Ele é o Deus que vê. Mas as raízes vão em busca da água. E quanto mais essas raízes buscam a água, isso é lógico, a raiz faz o quê? Cresce, né? As raízes vão se estendendo até a água. Elas vão se estendendo. E quanto maior a raiz fica, mais trabalho essa árvore dá para derrubar. É mais difícil. Tem um texto em Romanos que diz o seguinte: não são os ramos que sustentam a árvore, mas a raiz. Ai, Deus está fazendo você lutar dentro do secreto para te dar estrutura para suportar o que está começando a acontecer, para que essas raízes cresçam, para que as raízes desenvolvam. Aí, meu amigo, pode vir a tempestade que vier, e a casa em pé. Aí tem outro falando ali, e a casa em pé, fazendo um montinho ali, e o ministério em pé, falando ali, e o filho na igreja, comentando ali, e o coração guardado do Senhor. Deixa eu dizer para você bem claro, continua insistindo no secreto. Raízes que precisam de água, elas buscam pela água. Raízes que precisam do que a água dá, elas buscam pela água. Enquanto você busca, vai desenvolvendo. Enquanto você busca, vai crescendo. Enquanto você busca, vai firmando. Enquanto você busca, vai dando permanência. Oh, glória. Aí o texto continua. Ela estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor. Mas mesmo no calor, as folhas permanecem o quê? Permanecem o quê? Permanecem o quê? Verde. E quando vem a sequidão, ela não se fadiga. E ainda dá fruto. Meu Deus do céu. Não tem ambiente caótico. Não tem ambiente caótico que derrube uma árvore enraizada. Não tem caos, não tem tempestade que derrube um crente firmado no Senhor Jesus. O ambiente pode virar do avesso. O negócio pode ficar ao contrário. Mas está lá firme, está levantando a mão e cantando glória, glória a Ele, porque eu estou de pé por causa dEle. O ambiente não é capaz de destruir as suas raízes firmadas nele. Números, capítulo 13.
Moisés separa 12 espias, porque o Senhor diz para ele fazer isso. E esses espias vão vigiar a terra prometida. Eles chegam lá e olham a terra e fazem um relatório para trazer para Moisés. Quando eles chegam para trazer o relatório a Moisés, 10 deles, quantos? 10. Chegam com o relatório, presta atenção. E diz o seguinte, presta atenção, olha para mim. Moisés, a terra até que é boa. A terra até que tem bons frutos. Mas tem gigante, nós não vamos. Quando eles dão esse relatório, o povo fica desesperado, diz o texto. Eles causam um alvoroço, um negócio terrível. Só que tem um homem tomado por fé. Aí a Bíblia diz assim, Caleb faz calar todos. Quando Caleb abre a boca, ele diz, nós vamos, porque a terra foi o Senhor que nos deu. Ô Caleb, que história é essa, rapaz? Tu não viu os gigantes que tinha lá? Vi. Tu tá vendo que o povo tá tudo com medo? Tô. Mas os meus olhos estão nele, as minhas raízes estão nele. E eu conheço o Deus que promete. Eu andei no deserto com o Deus que cumpre. E eu sei que ele não falta. O ambiente tenta abalar a fé. E ele se posiciona. Daniel, se tu não parar de orar esse teu Deus, Daniel 6, o pessoal arquiteta um plano contra ele. Tu vai ser jogado numa cova. Pode jogar. Eu sei a quem eu sirvo. O rei até entra em angústia, não dorme, não come, espera o dia clarear. Porque ficou, eu espero que o Deus de Daniel livre ele da cova dos leões. Sol aponta, o rei chega na cova e diz, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel responde, Deus para sempre vive. Ele mandou um anjo aqui, fechou a boca do leão, porque ambiente nenhum é capaz de parar aquele que tem raiz, aquele que é firmado. É a pressão vindo. É a pressão aumentando. E firme, e firme. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Põe um Mi maior para mim. É mais ou menos... Eu não vou conseguir cantar direito, minha voz está ruim. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. Cante isso. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Mais uma vez. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca... O vento vindo. Seu nome é... Como? Que houver, vem.
firmados, independentemente do ambiente, com estruturas, independentemente do ambiente, firmes, mesmo sob pressão. Aí vão olhar e dizer: rapaz, fulano não para mesmo, não quieta mesmo, não está entendendo. Essas raízes estão profundas, essas raízes têm buscado no secreto. Deixa eu lembrar mais uma vez para você que orou dizendo que Deus não te vê. Ele vê, Ele vê, Ele ouve, Ele sabe. Ele não está desapercebido. Aí as raízes estão profundas. Só que a raiz está profunda não é só por causa do esforço da raiz, é por causa da água. É a água que faz a raiz desenvolver. É a água que dá estrutura para a raiz. O mérito não é seu. O mérito é de Cristo Jesus, que tem te sustentado até hoje, que não tem deixado os seus pés pararem. Aí o texto ainda diz no finalzinho assim: e não deixam de dar frutos. No tempo da seca, o natural da árvore é ficar com as folhas secas e não dá fruto por causa do ambiente. O ambiente era para determinar, mas quem determina aqui a história dessa igreja e de você que está firmado em Cristo Jesus é Jesus de Nazaré, é o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa bandeira, é Ele. E mesmo em ambientes infrutíferos, mesmo em ambiente de sequidão, o que é que tem? Fruto. Meu Jesus amado. E tá dando fruto. Tá dando fruto. Mas lá não tá caótico. Tá, mas tá dando fruto. Ezequiel, no ano que ele seria para ele exercer o sacerdócio, o que é que acontece? Exílio, Babilônia. Será que acabou o ministério de Ezequiel? Não. Ele lembra tanto do dia que o Senhor chamou, que ele detalha o ano onde ele estava, o capítulo 1, versículo 1. O que acontece lá na Babilônia? Ezequiel morreu por estar lá? Não. Deus o levanta como profeta e Ezequiel começa a dar frutos. Jeremias, Judá está desolado, está no escárnio, tu vai morrer aí? Não. Mesmo nesse ambiente terrível, está Jeremias profetizando e dando frutos e frutificando. Ele não só nos firma, Ele nos faz dar frutos no tempo certo. Você não está entendendo o que está acontecendo para que as suas raízes se desenvolvam? Deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que faz a sua raiz crescer, o mesmo Deus que firma você, é o mesmo Deus que te faz dar frutos e frutificar nessa geração, e frutificar em um ambiente contrário. É o mesmo Deus. Mantuana, não tem como eu frutificar. Se você conhecesse a minha casa, se você conhecesse a minha realidade, eu realmente não conheço. Mas eu conheço um que conhece. E ele não está perguntando para você qual é o ambiente que você está. Ele está dizendo: cadê as raízes? Está buscando água.
Estás firmando em água, pois em tempo certo vai dar fruto. Aí essa geração vai aparecer dizendo assim: eu quero de Deus, onde eu encontro? Eu quero ouvir de Deus, onde eu encontro? É quando a gente menos espera, Deus começa a levantar com ousadia, com graça, com intrepidez, e a gente, sem nem perceber, começa a frutificar. Aí vem um e outro e pega do fruto e come do fruto, porque a gente não prova, mas alimenta os outros. Você está preparado para frutificar? Você está preparado para produzir frutos no tempo certo? Pois se prepare também para o secreto e firmar as suas raízes em Cristo Jesus. Vocês cantaram aqui sobre remanescentes. E mesmo no ambiente que estamos, os remanescentes irão frutificar. A história conta. Quando a gente lembra da Reforma Protestante, nós sempre lembramos de Lutero. Só que a história conta que um homem chamado John Hus começou também, ele participou, não foi nem começou, ele participou dessa luta também. Tem outros por trás de Lutero que a gente não conhece tanto, mas essa luta já estava acontecendo. E ele continuava a levar para poder cair a escama dos olhos do povo e perceber o que realmente a Bíblia diz. Só que eles pegam aquele homem e vão para matar ele. E ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas Deus levantará um cisne. E aí levanta Lutero para continuar aquela luta. Lembra dos apóstolos que começaram a propagar e anunciar o evangelho? Pedro começa a pregar, é preso. Paulo começa a pregar, é açoitado. Tentam o calar diversas vezes, mas não conseguem. Uns são mortos por causa do evangelho, outros estão apanhando por causa do evangelho. E é muito curioso como é que é a lógica do Senhor Jesus, que em meio a esses marches, a igreja continuou crescendo de forma desproporcional, porque a matemática não batia. O que é isso? É fruto, é frutificar. Você sabe por que a igreja do Senhor Jesus ainda está de pé hoje? Deus levantou homens valentes, homens com intrepidez, que levantou a bandeira do evangelho e disse: eu não calo a minha voz, eu não deixo de proclamar. E hoje eu estou aqui com você, cultuando ao Senhor Jesus, porque eles lutaram e deram frutos. Deus tem frutos para produzir através de você, para essa geração, para esse tempo, usando você na sua casa, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, frutificando em um ambiente que a gente olha e diz: gente, não tem como aquele ambiente terrível ser assim. Mas contou o testemunho dela, é alguém olhar e dizer: não tem como. Quando a gente menos espera, o que Deus está derramando na sua vida vai chegar em alguém
O que Deus está produzindo na sua vida no secreto vai chegar em alguém. O que você está orando dentro do quarto vai chegar em alguém. Alguém vai levantar por causa daquilo que Deus está produzindo em você. A gente não entende, mas isso acontece. Fui cantar uma vez em Piracuruca, faz tempo. Cantar não, pregar também. Quando eu terminei a mensagem, veio uma menina falar comigo. Ela olhou para mim com um olhar desesperado e disse: eu preciso te dar um abraço. Aí eu fui, meio desengonçada, abracei ela. Ela disse: eu estava pensando em fazer alguma coisa comigo hoje. Minha amiga insistiu tanto para eu vir para a igreja, tanto. Eu cedi, quando eu cheguei aqui, tu pregou a minha vida. E essa mensagem me deu tanta esperança. Me encheu de vida. Eu abracei ela. Mas aquela menina não imaginava o que eu estava passando dentro de casa. Não imaginava a pressão que eu estava submetida. Eu disse: não fui eu que falei, foi essa palavra. Ela é viva, ela traz esperança. A gente só é um canal para dar fruto, mas é Ele que está produzindo através da sua vida. Por isso, eu vim essa manhã para dizer, da parte de Deus para você: não pare. Desenvolva as suas raízes nele. Deixa Ele te dar a estrutura que você precisa. Deixa Ele desenvolver você independentemente do ambiente. Isso vai te fazer crescer. Você vai ser firmado e agora pode levantar o que vier. Pode vir o que vier, mas eu estou firme. Eu estou segurando o evangelho. Eu não abro mão desse Cristo. Eu estou abraçado com Ele. Deixa Ele produzir através de você. Deixa Ele produzir através de você. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Onde estão os remanescentes? Onde estão aqueles que irão suportar a pressão, firmados em Cristo Jesus? Onde estão aqueles que a tempestade não vai derrubar coisíssima nenhuma? Onde estão? Você está pronto para suportar em meio à sequidão? O texto diz sequidão. Para produzir em meio à sequidão. Você está pronto? Porque enquanto os seus joelhos estiverem dobrados, orando, buscando e intercedendo pela sua casa, deixa eu dizer, Ele ainda faz milagre dentro de casa. Alguém precisa ouvir isso. Não desista. Não desista. Ele está te dando raízes profundas. Quer insistir? Secreto. Quer persistir? Secreto. Secreto. Raia subira manduia sé. Eu não sei se sol dá. Vê um sol para mim. Aquieta minha alma.
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Você pode cantar? Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil? Vai ser difícil, eu sei, largar tudo, mas eu sei. Você estará ao meu lado. De que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil de novo, mas pode? Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, estou sentindo de Deus. Antônio, eu cheguei só o caco. Estou precisando ser fortalecido. Sei, amados. Vem à frente. Nós vamos orar juntos. Aqueles que querem que as suas raízes cresçam em Cristo Jesus. Vem à frente. Aleluia, 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 aleluia. Deus está fazendo as suas raízes crescerem. Deus está fazendo as suas raízes crescerem. Vão dar frutos ainda neste tempo, nessa geração,
por causa do seu louvor, por causa da mensagem que você irá pregar, por causa da sua posição na escola, por causa da sua profissão. Vão olhar e vão dizer: eu não sei o que é, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Oh, glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Aproveite esse momento para você se derramar. Oh, glória. Ramando Gassé. Precisa da pressão mesmo pra crescer. Ramando Gassé. É estrutura, é firmeza, é raiz, é raiz. Não me vejo sem a tua, atraídos pela tua. Não me vejo sem a tua. Pai, da firmeza, Pai, visita com força nesse momento. Pai, vem com refrigério, mas não deixa desistir. Aí está crescendo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortifica essas vidas em Ti. Oh, Espírito de Deus, fortifica essas vidas em Ti. Espírito Santo de Deus, fortifica em Ti. É o Senhor que dá o crescimento. Ramando.